A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 24, onde Jesus diz: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aleluia. Jesus aqui, ele tinha unido todos os discípulos para a última ceia. E nessa reunião, Jesus disse que um deles iria traí-lo. E que estava escrito que ele iria traí-lo, estava escrito como Jesus ele ia padecer. Mas, mesmo estando escrito, Jesus coloca uma culpa em Judas e diz que era melhor que ele não tivesse nascido. Mas se estava escrito que tudo isso ia acontecer, por que Judas teria culpa? Porque Deus, ele permite todas as coisas, tudo depende da permissão de Deus. É Deus que faz e desfaz. E se Deus sabia o coração de Judas, pois Deus, ele sonda os corações, sabia que Judas era ganancioso, que Judas era desleal, que Judas era impuro. Deus, sabendo que ele era assim, então Deus permitiu que Judas traísse Jesus. Por quê? Porque Judas conviveu com Jesus, Judas conviveu com os discípulos, mas não vivia a palavra de Deus, era desleal. Deus jamais ia permitir que um justo tivesse a capacidade de trair Jesus. Por isso, Judas tinha culpa, porque ele tinha um coração ganancioso. E quando nós colocamos essa palavra para os dias de hoje, nós vemos que existem muitos Judas, mesmo esse Judas querendo ser Davi, mesmo eles querendo ser Jó, querendo ser Abraão, querendo ser Jacó. Mas eles não são nenhum deles, eles são simplesmente Judas. E como nós saberemos quem são esses Judas? Nós temos que observar que Judas, ele conviveu com Jesus, ele conhecia o Evangelho, ele conhecia os discípulos, mas mesmo assim ele foi desleal a Deus, ele foi desleal ao Evangelho de Deus, ele não viveu a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade, ele não quis viver, não quis praticar a palavra de Deus. Então os Judas dessa geração são aqueles que viveu no Evangelho, conheceu a palavra de Deus, conviveu com pessoas de Deus, mas não quis viver nem praticar a palavra de Deus, ou seja, eles não têm fé em Deus, apenas têm uma capa se dizendo que é de Deus, mas não tem fé, não pratica a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ama Jesus são aqueles que guardam a palavra dele no coração, ou seja, que pratica, que vive a palavra. Se não vive a palavra, se não pratica a palavra, não ama Jesus. Foi isso que Jesus ele quis dizer. Então, quantas pessoas vivem no meio do povo de Deus, pregando, às vezes ensinando, mas estão vendendo a palavra de Deus, assim como Judas vendeu Jesus. Estão vendendo a palavra de Deus, estão falando o Evangelho de Deus para ganhar dinheiro. Quantas pessoas viveram no meio do povo de Deus, conhecendo a palavra, mas não praticam a palavra? Vive deslealmente, vive de uma forma que não serve a Deus, vive de uma forma infiel a Deus. Convive com pessoas, conhece o Evangelho de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Esses são Judas, porque eles estão traindo Jesus. Uma vez que conhece a palavra de Deus, nós temos que praticá-la, nós temos que crer em Jesus. Crer é praticar a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e não pratica, está traindo Jesus. Ele é o próprio Judas dessa geração. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu espero que este ensino tenha edificado bastante a vida de vocês. Amém? Que Deus continue abençoando a família de vocês, que venha trazer muita paz, sabedoria para todos nós. Amém?